quem nós servimos quando partimos o pão do amor. Criança sem nome, morrendo de fome, eras tu, Senhor. Vencer nesta mesa o pão da igualdade, da alimentação. Teu corpo e teu sangue animem e sustentem a nossa missão. A quem acolhemos quando envolvemos de humano canal. O velho esquecido também excluir, eras tu, Senhor. Bom dia, meu irmão, e bom dia, minha irmã. Certamente você já está aí no seu monte, eu estou aqui no meu monte, e nesse monte, né, nesse silêncio desse monte, né, nós vamos neste momento entrar em comunhão com esse Deus que é puro amor, que nos ama com muita intensidade e que nos atraiu, né, agora para ficarmos a sós com Ele, para conversarmos com Ele, para dizer, para falar com Ele das nossas necessidades, falar com Ele também das nossas alegrias, das nossas tristezas, ou seja, falar com Ele sobre a nossa vida e também para rezarmos por aquelas pessoas que se aproximaram de nós, que mandaram mensagem pedindo as nossas orações, e que não são poucas, né? Tantas pessoas precisam neste momento das nossas orações. Por isso o convite, minha irmã e minha irmã, você que está aí no seu monte, no silêncio profundo, né, e já está aí no encontro, nessa intimidade com o nosso Pai, com o nosso Criador, o convite agora é trazermos presente todas essas pessoas. E eu queria hoje trazer de maneira toda especial para que nós rezássemos por elas, né? Trazer de maneira toda especial as nossas crianças, especialmente aquelas que os nossos recém-nascidos, as pessoas, né, as crianças que nasceram há pouco tempo e que já vieram a esse mundo com problema de saúde. Então vamos entregar não só as crianças, mas também os seus pais, né, os seus familiares que sofrem, né, neste momento. Trazer todas as pessoas que estão com câncer, né, trazer presente também as vítimas da pandemia, as pessoas que estão nas filas, esperando uma UTI, esperando uma vaga nos hospitais. Então nós vamos trazer presente essas pessoas, né? Apresentar a Jesus, todas elas. Trazer presente também as pessoas tristes, as pessoas que estão sem esperança, né? Que perderam a esperança. Nós vamos trazer presente todos os nossos irmãos e irmãs que estão desempregados neste momento, todos os casais que passam por dificuldades, trazer todos os nossos familiares para o nosso monte. E vamos entregar todas as nossas necessidades nos braços, no colo, né, de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos refletir neste dia de hoje está em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e ainda vinham os cachorros lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem de piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida,
enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos não for até eles não vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, a parábola hoje apresentada aqui em Lucas, né? A parábola contada por Jesus não é uma geografia do céu e nem do inferno, né? Nem é um ensinamento sobre a questão do além, da situação depois da morte. Mas a parábola tem como objetivo provocar um questionamento, uma reflexão, né, que leve ao entendimento da mensagem e também uma tomada, né, de posição. Né? É necessário, a parábola nos ajuda, né, a tomar uma posição. Né? É uma advertência que Jesus faz aos discípulos de ontem, discípulos e discípulas, né, de ontem, mas não é só, a advertência não é só para os discípulos de ontem, mas também para os discípulos de hoje, que somos as discípulas e os discípulos de hoje, que somos nós, né? Então, a situação inicial aqui apresentada, existe aqui um contraste, né? Um contraste de um homem rico, anônimo, não tem nome, não aparece o nome, contra um mendigo que se chama Lázaro, né? E de roupas luxuosas, né? De púrpura, né? E linho, contra um mendigo, né? De pele coberta de feridas, né? De banquetes diários, né? Contra a questão do estômago vazio, da fome, né? Que deseja, né, alimentar, nem que fosse com as migalhas que caísse da mesa do rico, né? De enterro certamente cheio de luxo para o enterro do mendigo, que a gente já sabe que não tem nada, né? Às vezes nem gente, né? De luxo, de abundância, do supérfluo de um lado e do outro lado faltando o mínimo e o necessário. Então, qual é o abismo que aparece aqui nesse evangelho? O que Jesus quer dizer através dessa parábola? É o abismo aqui da indiferença, né? Uma cena comum até hoje, né? No nosso cotidiano, no palco da vida, né? A indiferença, né? Então, mesmo separados, né, pela distância da indiferença, o rico e o pobre viviam bem próximo, né? Um do lado do outro. Aqui diz o evangelho, né? Na porta, né? O pobre vivia na porta do rico, né? Porém, o rico não vê nada, né? Ele sequer percebe a presença de Lázaro, sequer percebe a presença de Lázaro. Então, ele vivia extremamente para si mesmo, vivia fechado no seu mundo de bem, de luxo, de festança, de comilança e assim por diante, né? Então, uma pessoa insensível ante a situação de fome, doença e dor do pobre que estava junto à porta da sua casa, né? Lázaro era um entre tantos marginalizados da cidade. Só os cães de rua se aproximavam dele para lamber-lhes as feridas, né? E a sua única esperança, a única esperança do pobre é Deus, né? Então, o uso egoísta dos bens, citado aqui nesse evangelho, cavava um abismo entre o pobre e o rico. Então, Jesus vem para desmascarar esta realidade de sociedade onde as pessoas estão separadas por uma barreira invisível, né? Essa porta que o rico nunca atravessa para se aproximar do pobre. Então não basta, querido, o evangelho diz, não basta ser filho de Abraão, né? Não basta ser filho de Abraão. Então, após a morte, a sorte vai se inverter, né? Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, né?
e o pobre e o rico está embaixo da terra, né? Na morada dos mortos, em meio a tantos, como diz o Evangelho, em meio aos tormentos, né? Ele que antes tinha comida, que tinha bebidas finas, né, à sua disposição, agora ele vai implorar por uma gotinha de água. Porém, o abismo ele é intransponível, né? Que separa, que separa ali os dois, né? Então, o rico da parábola que faz parte do povo de Deus, por isso que ele vai chamar pai, Deus, né, vai chamar Abraão de pai. Porém, não basta ser filho de Abraão, é preciso escutar também as escrituras e, além de escutar as escrituras, é preciso demonstrar solidariedade e justiça para com os irmãos e as irmãs que sofrem, né, necessidade. É preciso isso, né? Então, a parábola de hoje é uma advertência, ou seja, é um apelo à conversão, dirigida hoje a todos nós, né? Discípulos e discípulas de Jesus. Né? Quem escuta a palavra de Deus não vive descompromissado com a vida, com a realidade à sua volta. Quem segue Jesus vai se tornando cada vez mais sensível ao sofrimento daqueles, né, e daquelas que ele encontra no seu caminho, certo? Então, quem segue Jesus não pode ser insensível, pelo contrário, né? Vai percebendo as pessoas que precisam, né? Então, vai se aproximar do necessitado e vai viver, né? E vai fazer alguma coisa para aliviar essa situação. Então, a indiferença ela só se dissolve, ela só se desmancha quando se dá passos que nos aproxima dos Lázaros, né? Dos Lázaros de diferentes rostos e nomes, né? Então, ao invés de levantar barreiras, né, que divide, nós somos interpelados hoje a lutarmos para eliminar os abismos que separam os povos através do poder econômico, né, da suposta superioridade racial, de gênero, de crença e de cultura. O convite de hoje, meu irmão e minha irmã, é sermos sensíveis às necessidades dos outros, dos pobres, sobretudo, né, dos pobres, daqueles que não têm nada, daqueles que não têm voz, daqueles que não têm vez. Porque senão, e também não adianta querermos que as pessoas, né, como diz o rico, né, manda lá Lázaro ir avisar os meus irmãos para que não venham também eles para esse lugar horrível, né? Então, é preciso apenas ouvir as escrituras, escutar as escrituras e depois fazer justiça. E depois compartilhar aquilo que temos com os mais necessitados. Aí sim, nós iremos também lá para perto de Abraão, lá para o céu, né? Então, que o Senhor Jesus nos ajude nesse dia de hoje, né? Nos conceda essa graça, a graça da sensibilidade para perceber os clamores, as necessidades dos mais necessitados. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia de hoje. Vamos continuar refletindo esse evangelho, porque ele é riquíssimo. Precisa um dia inteiro para a gente mergulhar na profundidade desse evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.